Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo diferencial e integral. E hoje falaremos de derivadas de funções polinomiais. O material que eu vou estar usando de referência para essa aula é o livro de cálculo do James Stewart, volume 1, a 7ª edição. E caso você tenha chegado ao canal por esse vídeo, recomendo que veja o vídeo anterior de derivada por definição, para ficar bem mais tranquilo de entender. Já viu? Então bora começar. Vamos começar então pela função mais simples, que é a função constante. Temos aqui então uma função constante de equação f de x igual a c, e esse c é um número qualquer, e o gráfico dessa função é uma reta horizontal, onde y é igual a c. E como vocês podem ver aqui, essa reta não tem inclinação, ela tem uma inclinação zero. Ou seja, f' de x é igual a zero, a derivada dela é zero. E a demonstração formal disso é dada por f' de x é igual ao limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo sobre h. E quem é o nosso f de x mais h? Então, pessoal, como a nossa função é constante, para qualquer valor de x, vamos ter o mesmo valor de y, que é c. Então, tanto o f de x mais h quanto o f de x vão ser c. Então, vai ficar limite com h tendendo a zero de c menos c, tudo sobre h, que vai ficar c menos c dá zero. Então, vai ficar limite com h tendendo a zero de zero dividido por h. E h está tendendo a zero, mas nunca chega a zero. Então, vai ficar zero dividido por qualquer número, dá zero. Portanto, a derivada de uma constante dá sempre zero. Essa é uma outra notação que a gente usa para derivada, e ela quer dizer que está derivando em relação a x. É bem comum aparecer ela, assim como f' de x. Vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade e vamos falar das funções potências. Iremos olhar as funções f de x é igual a x elevado a n, onde esse n assume valores inteiros positivos. Por exemplo, se n for igual a 1, o gráfico de f de x vai ser igual a x. Então, vamos ter essa reta aqui, que é a reta y igual a x, com inclinação 1. Então, como temos uma inclinação 1, temos que a derivada de x é igual a 1. Podemos fazer a demonstração formal através do limite. Então, temos que a nossa função f de x igual a x, e temos que o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo sobre h. Quem é o nosso f de x mais h? Então, é só a gente pegar a função e aplicar ela em x mais h. Então, vai ficar x mais h. E quem que é o nosso f de x? X. Então, vamos lá e vamos substituir. Vai ficar limite com h tendendo a zero de x mais h menos x, tudo sobre h. X menos x vai dar zero, logo sobra limite com h tendendo a zero de h sobre h. H sobre h vai dar 1, então esse limite vai dar 1. Observem que deu 1 conforme o esperado. Galera, para esse tipo de função, que são as funções potências, podemos usar um modelo que facilita muito a derivação. Esse modelo é conhecido como a regra da potência. A regra da potência diz o seguinte: se n for um inteiro positivo, então a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Qual o processo que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o expoente, está multiplicando a função pelo expoente e está subtraindo 1 do expoente. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Na demonstração que acabamos de fazer, consideramos n igual a 1. Então, tínhamos lá f de x é igual a x.
porque está elevado a 1 aqui, né, que é omitido. Vamos aplicar a regra da potência nessa função e vamos achar a derivada. Então, temos que a derivada de x, que no caso está elevado a 1, é igual. Então, vamos lá. Quem que é o expoente? O expoente é o 1. Então, a gente vai multiplicar a função por 1. Vai ficar 1 vezes x, elevado a 1, que é o n, menos 1. Que aí, então, vai ficar x elevado a 1 menos 1, que é 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Notaram que chegamos no mesmo resultado e bem mais rápido? Isso mostra pra gente a eficiência dessa regra. Bora fazer mais um exemplo, considerando agora n igual a 2. Teremos a função f de x é igual a x ao quadrado. Primeiro a gente faz por limite, depois pela regra da potência. Limite com h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x, tudo sobre h. Quem que é o nosso f de x mais h? É x mais h ao quadrado, certo? Aplica x mais h na função, vai ficar x mais h ao quadrado. E quem que é o nosso f de x? É x quadrado. Substituindo fica limite com h tendendo a 0 de x mais h ao quadrado menos x quadrado, tudo sobre h. Então, a gente pode resolver esse x mais h ao quadrado. Vai ficar limite com h tendendo a 0 de o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x vezes h, mais o segundo ao quadrado, h ao quadrado, menos x quadrado, tudo sobre h. Esse x quadrado menos x quadrado vai sobrar, então, limite com h tendendo a 0 de 2x h mais h ao quadrado sobre h. Observe, então, que a gente pode colocar o h em evidência. Vai ficar, então, limite com h tendendo a 0 de h, coloque em evidência, e dentro vai dividir tudo por h. Vai ficar 2xh dividido por h, mais h ao quadrado sobre h. Tudo sobre h. Aí corta esse h com esse h, esse com esse com esse, que vai ficar limite com h tendendo a 0 de 2x mais h. E agora podemos aplicar o limite, porque tiramos a indeterminação. Então, esse h vai tender a 0. Vai sobrar 2x. Bora resolver, então, pela regra da potência, para ver se vai dar a mesma coisa. Então, a derivada de x ao quadrado é igual. Então, quem que é o expoente? É o 2. Então, multiplica a função por 2, fica 2x elevado a 2 menos 1, que vai ficar, então, 2x elevado a 1. Esse 1 pode ser omitido, vai ficar 2x. Observem como deu a mesma coisa e bem mais rápido. O processo é muito agilizado por essa regra. Temos algumas observações, por exemplo, no caso de n ser um expoente negativo. Se n for um valor negativo, ou seja, o expoente for negativo, para nossa alegria, a regra da potência também se aplica. Consideremos a função f de x é igual a x elevado a menos 1. Então, a gente vai fazer a derivada dela. Então, a derivada de x elevado a menos 1. Quem que é o nosso n? O nosso n é menos 1. Então, a gente vai multiplicar a função por menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 1. Então, vai ficar menos x elevado a menos 2. E isso é a mesma coisa que menos 1 sobre x quadrado.
A gente jogou o x elevado a menos 2 para baixo, invertendo o sinal do expoente. A outra observação é quando o n for uma fração. E para nossa alegria, a regra da potência também é verdadeira. Consideremos a função f de x é igual a raiz de x. Então, vamos derivar a derivada de raiz de x. Raiz de x quer dizer a mesma coisa do que x elevado a meio. Então, a gente pode colocar a derivada de x elevado a meio, que é uma fração. Aplicando a regra da potência, quem que é o nosso n? O nosso n é meio. Então, a gente vai multiplicar a nossa função por meio. Vai ficar meio vezes x elevado a meio menos 1, certo? Então, vai ficar x sobre 2. Meio menos 1 vai ficar menos meio. E a gente pode jogar o x elevado a menos meio para baixo, igual fizemos no exemplo anterior, invertendo o sinal. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. E como x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x, temos que isso dá 1 sobre 2 vezes raiz de x. Isso nos mostra que, na realidade, a regra da potência vai ser verdadeira para todos os números reais n, não só os inteiros positivos. Portanto, a versão geral da regra da potência nos diz que, se n for um número real qualquer, então a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Há também outras regras, como a regra da multiplicação por constante, que diz: se c for uma constante e f uma função derivável, então a derivada da constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função. Como, por exemplo, temos essa função aqui, que é 3x elevado a 4. Então, a gente vai derivar ela, que vai ficar... Quem que é a nossa constante? O 3. Então, a gente passa ele adiante. Vai ficar 3 vezes a derivada de x elevado a 4. Então, vai ficar 3 vezes derivada de x elevado a 4, 4x elevado a 4 menos 1, que dá 12x, 4 menos 1, 3, elevado a 3. Tem também a regra da soma, que diz que, se f e g forem ambas deriváveis, então a derivada de f de x mais g de x é igual à derivada de f de x mais a derivada de g de x. Basicamente, a regra da soma nos diz que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas das funções. E a regra da subtração quase a mesma coisa. Se f e g forem ambas deriváveis, então a derivada de f de x menos g de x é igual à derivada de f de x menos a derivada de g de x. Para entender melhor, a gente pode combinar as três regras para derivar qualquer polinômio, vocês vão ver. Ó, vamos derivar isso aqui. X elevado a 8 mais 12x elevado a 5, menos 4x elevado a 4, mais 10x elevado a 3, menos 6x mais 5. Então, podemos usar a regra da subtração e a regra da soma para a gente separar e derivar cada parte isolada. Então, vai ficar a derivada de x elevado a 8 mais a derivada de 12x elevado a 5 menos a derivada de 4x elevado a 4 mais a derivada de 10x elevado a 3 menos a derivada de 6x mais a derivada de 5. Então, quanto fica a derivada de x elevado a 8? O expoente é 8, então fica 8x elevado a 7. Mais, aqui nesse 12x elevado a 5, a gente pode usar a regra da multiplicação por constante. Então, o nosso 12 aqui é a constante, a gente passa para fora e a gente vai derivar o x elevado a 5, que vai ficar o quê? 5x elevado a 4. Menos, aqui também usa
a multiplicação por constante. Coloco o 4 adiante aqui e a gente vai derivar o x elevado a 4, que vai ficar 4x elevado a 3, mais, aqui a mesma coisa, o 10, deriva o x elevado a 3, que vai ficar 3x ao quadrado, menos, aqui vai ficar então 6, vezes a derivada de x, que é 1. Então, 6 vezes 1, mais a derivada de 5, que é uma constante, 0. Vai ficar, então, 8 vezes x elevado a 7, mais 12 vezes 5, 60. 60x elevado a 4, menos 4 vezes 4, 16. 16x a terceira, mais 10 vezes 3, 30, x ao quadrado, menos 6 vezes 1, 6. Como vocês podem ver, aprendendo as regras fica bem mais fácil fazer as derivadas. E agora vocês podem entender esse meme do Senhor Incrível. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um joinha para podermos trazer mais videoaula como essa. E vejo vocês na próxima. Falou!